Se você está passando por aquele grande dilema entre trabalhar em casa ou fora do lar, esse livro é para você. Eu estou falando do livro Toda Mulher Trabalha, sabedoria aplicada aos dilemas modernos. Se você quer saber mais sobre o livro e a minha experiência de leitura, assiste o vídeo até o final. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras, sobre fé e vida comum. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se você me acompanha há mais tempo, muito obrigada por todo o apoio. E antes de falar sobre o livro, eu quero te pedir algumas coisinhas. Não esquece de deixar o seu like logo agora no comecinho do vídeo. Quando você faz isso assim, que é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, é uma forma de fazer com que o YouTube compartilhe o vídeo com mais pessoas, que ele entenda que o conteúdo aqui é relevante e assim mais pessoas são alcançadas. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a programação, dia a dia, tudo em tempo real. E se você gosta desse tipo de conteúdo, resenha literária, onde eu compartilho a minha experiência de leitura também, eu vou deixar aqui em cima um card com uma playlist de todos os livros que eu já trouxe resenha aqui no canal. O livro Toda Mulher Trabalha, escrito pela Nana Castillo e Cláudia Lotti, contém 228 páginas e foi publicado pela editora Fiel. Neste livro, as autoras vão abordar uma visão bíblica sobre trabalho, passando desde a criação até a consumação e orientando a leitora a aplicar os ensinamentos bíblicos dentro da sua realidade pessoal. O livro contém 8 capítulos e neles as autoras vão falar sobre a percepção do trabalho voltado para o público das mulheres brasileiras, uma pesquisa de campo que elas fizeram. Vão falar sobre o trabalho antes da queda, ou seja, a ideia de que fomos criadas para servir. Em seguida, como a definição de trabalho foi corrompida após os efeitos da queda. Vão falar também sobre Cristo redimindo o trabalho e como nós podemos mudar a nossa perspectiva sobre esse assunto. E por último, sobre trabalharmos para a glória de Deus, contendo algumas orientações sobre como podemos aplicar esses ensinamentos bíblicos na nossa realidade pessoal. Esse livro é extremamente relevante, assim, aquele livro que entra para a listinha de todas as mulheres cristãs precisam ler. A escrita é bem clara, fluida e dá aquela sensação de que as autoras estão conversando com o leitor. Cada conteúdo abordado tem embasamento teológico, então a gente vai visitar diversas referências bíblicas para entendermos a perspectiva cristã sobre o trabalho. Então é importante ressaltar que apesar de ter sim um pouco, da opinião das autoras, aqui a gente vai ter a maior concentração de referências bíblicas sobre o assunto. Fiz a leitura do livro com as meninas do clubinho e foi uma experiência incrível. O nosso clube de leitura está com a cara nova, com uma nova edição e agora a nossa meta é de ler um livro cristão a cada 2 meses. Nossa meta é de lermos com qualidade e para isso foi necessário mudarmos o nosso ritmo de leitura. E se você deseja saber mais sobre o clubinho, entrar para nossa comunidade maravilhosa de mulheres apaixonadas por literatura cristã e deseja aprender mais e se aprofundar nos conteúdos, eu te convido a conhecer mais sobre o projeto. Eu vou deixar o link abaixo na descrição e depois você pode dar uma conferida. Agora que eu já falei sobre alguns detalhes do livro, falei também sobre os conteúdos abordados nos capítulos, eu quero compartilhar a minha experiência de leitura com vocês. Primeiro, eu amei a proposta das autoras de fazerem um estudo de campo para poder conhecer a realidade das mulheres cristãs brasileiras com relação ao trabalho. Acho que foi uma iniciativa bem autêntica e que mostra, uma responsabilidade sobre o conteúdo abordado e também nos ajuda a compreender a realidade das coisas e trouxe um embasamento a mais para o conteúdo. Eu fiquei surpresa com alguns resultados do
tipo, saber que a maioria das mulheres que se consideravam insatisfeitas com relação à questão de trabalho eram mulheres jovens. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi saber que, infelizmente, muitas mulheres que recebem críticas sobre a sua posição atual, seja de estar em casa ou estar trabalhando fora, as críticas vieram de mulheres cristãs, das irmãs da igreja. Não vou me aprofundar muito nesses assuntos, mas o que eu quero dizer para vocês é que só esse capítulo já deu o que falar no nosso clubinho. A gente passou um tempão só comentando sobre as estatísticas e resultados, e para mim foi algo muito rico. Detalhe que, ao apresentar logo no primeiro capítulo a realidade sobre as mulheres cristãs brasileiras, isso não acaba impactando nos demais capítulos, influenciando para você que mora fora do Brasil. O que eu quero dizer é que, apesar de conhecermos essa realidade, os demais conteúdos continuam sendo úteis para nós. Afinal, elas vão explorar o que é o trabalho na perspectiva bíblica. E quando a gente fala sobre perspectiva bíblica, isso é válido para todas nós, independente de onde moramos. Sabe aquele livro que chega na hora certa, o tempo certo para aquela leitura? Pois bem, eu estava precisando muito fazer a leitura desse livro. Eu estou em uma fase na minha vida em que o tema carreira está com uma grande interrogação. E só para dar um contexto para vocês, eu tenho uma filha de 10 meses e antes dela nascer, eu conversei com meu marido sobre como seria a nossa realidade com relação aos cuidados com ela. E decidimos como família de que eu estaria em casa para poder educá-la, principalmente nos primeiros anos de vida, na primeira infância. Por mais que eu tenha esse propósito claro, às vezes eu me pego me comparando com outras realidades, tendo dúvidas, às vezes aflita com relação às finanças, mesmo o Senhor mostrando que Ele está no controle de tudo e que até então Ele tem sido extremamente fiel com as nossas vidas e não tem permitido passarmos por nenhuma aflição com relação a isso. Então todas as minhas angústias vêm dos momentos de incredulidade, sabe? E eu senti de ser super vulnerável aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência geral de leitura, como esse livro me impactou, porque eu quero mencionar aqui também alguns dos ensinamentos que eu acredito que podem ser super úteis para vocês. Hoje, principalmente depois desse livro, eu entendo que Deus está me chamando para um lugar de total dependência nele. E aí entra um dos conflitos, porque eu estou acostumada a querer controlar a minha vida, achar que eu controlo as coisas. Eu quero muito conversar com vocês sobre esse assunto. Não vou me estender muito nesse vídeo, então eu vou pedir para que você comente aqui abaixo se você tem interesse que eu fale sobre trabalho, sobre a decisão de estar no lar e viver com uma renda, e me aprofundar mais na minha nova perspectiva. Então, se você tem interesse, comenta aqui abaixo. Agora que eu expliquei um pouco do meu contexto, os meus dilemas, eu quero compartilhar com vocês os ensinamentos que eu tive através desse livro. Primeiro foi entender o sentido original do trabalho, entender qual foi a idealização de Deus originalmente, sem os efeitos do pecado, para o trabalho em nossa vida. E aí eu me deparei que eu já tinha muitos preconceitos com relação ao trabalho e eu não tinha muita noção do que Deus havia planejado originalmente para nós. Eu achava que trabalho estava completamente direcionado à remuneração financeira. Quando eu entendi que trabalho, na perspectiva bíblica, significa servir, eu passei a olhar com outra perspectiva sobre as minhas atuações, sobre eu sendo mãe, sendo esposa, sendo produtora de conteúdo, sendo dona de casa. Somos chamadas para servir e onde Deus nos colocar, devemos glorificar a Ele com as nossas ações. Outro ponto libertador para mim foi entender que estamos vivendo estações e o meu hoje não me define 100%, mas o meu hoje é uma oportunidade de glorificar a Deus com a realidade atual que eu tenho. Hoje o que eu faço não tem nenhuma remuneração financeira, mas ainda assim é trabalho, é serviço. Entender que eu estou vivendo uma estação me ajudou
a descansar na minha realidade. Pelo fato de lidar com ansiedade, de ter um padrão de rigidez, de ser 8 ou 80, eu tinha muita dificuldade de conseguir flexibilizar as coisas. Então eu achava que é isso e ponto. Então, se eu sou dona de casa e mãe, é só isso e ponto. Só que não é bem assim. Se a gente até observar a mulher de Provérbios 31, a gente vê que nós mulheres podemos sim não nos limitarmos com a questão de sermos mães, donas de casa, mas que podemos atribuir outras funções para nós. E um outro ponto é entender que hoje eu posso ser mais limitada com relação a trabalhar, um exemplo, com o que eu gostaria. Mas vai chegar um momento em que a minha filha não vai depender tanto de mim como ela depende hoje com 10 meses de vida. Então vai chegar um momento em que ela vai ser mais independente, vai ter mais autonomia e isso vai me dar mais tempo, mais oportunidades para poder viver uma estação diferenciada. Ser lembrada de que o meu valor não estão relacionado aos números foi algo libertador. Olhar para o que eu faço e poder visualizar a bênção que é poder servir a Deus com a minha realidade foi algo assim muito especial para mim. Tem uma frase no livro que, além de destacar, eu até anotei, deixei bem visível para eu sempre me lembrar, que diz o seguinte: se houvesse qualquer circunstância que fosse melhor para mim do que aquela em que eu estou hoje, Deus certamente já me teria colocado nela. É uma frase do Charles Spurgeon. E isso mudou uma chavinha para mim. Onde você está é onde o Senhor te chamou para poder glorificá-lo. Por último, eu poderia passar horas falando sobre esse livro com vocês, mas o que eu quero dizer é que ele foi assim, um divisor de águas para mim. Eu precisava muito de um conteúdo com uma ótica cristã sobre esse assunto para me ajudar a tomar decisões. E eu acredito muito que Deus usa os autores, usa a escrita para poder ministrar o nosso coração. O livro contém poucos capítulos, mas as autoras foram extremamente cirúrgicas nas palavras, foram pontuais. Assim, um livro que eu destaquei muito. Eu quero comprar o livro físico porque ele vale. Tá aqui na minha estante e eu quero também reler e destacar, fazer as minhas marcações do jeito que eu gosto. Mas enquanto isso, eu tenho aqui algumas marcações e assim, gente, esse conteúdo é tipo um favorito pra mim e eu super recomendo pra todas as mulheres cristãs. Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou, que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas e desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais!